tarde, nono ano. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, assim de uma maneira excepcional esta semana, tá bom? Substituindo a tia Cíntia, mas eu garanto para vocês que é só dessa vez, tá bom? Próxima semana a tia Cíntia está aqui com vocês. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da aula passada, que era sobre a relação arte e fé. Olha aqui, arte e fé. E como vocês estudaram, o homem sempre teve a necessidade de expressar sua fé através da arte. A arte sempre foi um meio que o homem teve para expressar a sua fé. E quando nós falamos em fé, é preciso a gente lembrar um detalhe: nós precisamos respeitar a fé dos outros, tá? Nós temos a nossa fé, nós temos a nossa crença e nós precisamos respeitar a crença dos demais, que nem sempre a dos outros é a mesma nossa, nem sempre os outros compartilham das mesmas crenças que nós, nem sempre os outros acreditam naquilo que nós acreditamos. E o bonito da humanidade é que nós respeitamos o outro. Eu posso ser amigo de alguém que não acredita naquilo que eu acredito. E isso não interfere na nossa amizade. Isso é que é o lindo, certo? Então vamos lá. Na aula passada, ficou para vocês pesquisarem alguns ícones, alguns símbolos, algumas estátuas, né? Algumas delas que são patrimônios da humanidade, outras não, mas que são referências de fé para algumas crenças, para algumas religiões. E nós vamos dividir a aula de hoje em duas partes. Primeira, nós vamos dar uma revisada nesses elementos, nesses ícones, nessas estátuas, que alguns mandaram para a Cíntia essa atividade, essas pesquisas, e infelizmente outros não. Mas a gente vai fazer uma revisada, tá bom? Desses 6 elementos, tá? Que vocês pesquisaram. A segunda parte da nossa aula, nós vamos estudar um pouquinho de um artista brasileiro muito, muito especial, que é Aleijadinho, um artista mineiro que muito contribuiu para a arte barroca no Brasil e, de certa forma, para o mundo inteiro, tá bom? Acompanhe conosco. Iniciemos os nossos estudos por Ganesha, a divindade hindu. Ele é descrito como uma figura amarela ou vermelha, com cabeça de elefante e corpo de ser humano, com uma grande barriga, 4 braços, apenas uma presa, montado sobre um rato. Existem explicações diferentes para que Ganesha possua uma cabeça de elefante. Vamos conhecer algumas dessas versões. Alguns dizem que ele já nasceu com essa cabeça de animal e outros dizem que ele a adquiriu ao longo da vida. Ele é filho de Parvati e de Shiva, 2 poderosos deuses hindus. A história mais famosa diz que Parvati, a deusa do amor e da fertilidade hindu, criou Ganesha a partir da argila para protegê-la. Quando Ganesha interviu entre Shiva e sua esposa, em um súbito ataque de fúria, Shiva decepou sua cabeça. Então, para reparar esse erro, ele substituiu a cabeça do filho pela cabeça de um elefante. Outra história diz que ele foi criado do riso de Shiva, mas seu pai considerou demasiadamente sedutor e por isso deu a ele a cabeça do elefante e sua grande barriga. Atualmente, a cabeça do elefante de Shiva é o símbolo da sabedoria e do conhecimento, e a sua barriga grande representa a generosidade e aceitação. Ganesha é o deus do intelecto, da sabedoria, da fortuna,
para a tradição religiosa do hinduísmo. A cidade do Rio de Janeiro tem inúmeros cartões postais. Um dos mais conhecidos é o Cristo Redentor, famoso por ser uma das 7 maravilhas do mundo moderno. A ideia de construir o Cristo Redentor, ela iniciou em 1859. A ideia surgiu do padre francês Pierre Marie, que teve o sonho de construir um monumento religioso de grande porte. Porém, essa ideia ela só veio se concretizar em 1922, com as comemorações da independência do Brasil, o centenário da independência do Brasil. A igreja adotou essa ideia de fazer esse monumento grandioso e começou a fazer uma campanha para arrecadar dinheiro, já que não se encontrou nenhum financiador interessado, nenhum político, nem prefeitos, nem governadores. Em mais ou menos 2 anos, conseguiram se arrecadar 9,5 milhões para a construção da obra. Esse monumento, ele é enorme. O tamanho dele é equivalente a mais ou menos um edifício de 13 andares. Só a cabeça do Cristo Redentor pesa 30 toneladas. A maior parte da obra foi feita aqui mesmo no Brasil. Apenas a cabeça e as mãos do Cristo Redentor foram moldadas em Paris, na França. O restante foi toda feita aqui mesmo no Brasil pelos artistas, escultores, pintores, arquitetos brasileiros. A estátua de Buda representa Gautama, o fundador da fé budista. Gautama é um príncipe que residia no norte da Índia, que viveu entre 663 a 483 a.C. Apesar de sua imagem ser popular como símbolo budista, estátuas de outras divindades dessa religião também são confeccionadas. As estátuas budistas possuem muitas semelhanças. As mais tradicionais são frequentemente a imagem de um único homem, às vezes gordo, sentado com as pernas cruzadas e com as mãos deitadas no colo. Algumas dessas estátuas vestem ornamentos na cabeça, joias e trajes elaborados. Os significados por trás das estátuas variam e geralmente são diferentes de acordo com a posição do Buda. Poseidon é o deus grego do mar, dos terremotos, das tempestades e dos cavalos, protetor das águas e auxiliar dos marinheiros. Também era chamado de deus da fertilidade. Dono de um temperamento instável e violento, foi considerado um deus vingativo, de comportamento explosivo e humor difícil. São muitos os eventos que apontam sua raiva, e em um deles arrancou o olho do pai de um de seus adversários. Ele vivia nas profundezas do oceano e as tempestades, tormentas e maremotos que ocorriam no mar eram provocadas por ele. A Esfinge de Gizé é um monumento gigante erguido na época do Egito Antigo, que está localizado próximo às pirâmides do Egito, na margem oeste do rio Nilo, nos arredores do Cairo. A presença das 3 pirâmides, Quefren, Quélpis e Miquerinos, e da Esfinge como um guardião, faz da necrópole de Gizé um dos mais famosos sítios arqueológicos da África e do mundo. A história retrata que a Esfinge foi construída com a cabeça do faraó Quefren, que para os egípcios ela representava uma divindade, o deus Sol, Atum-Ra. Reza a lenda que por volta do ano de 1400 a.C., Tutmés IV repousou ao lado da Esfinge e teve um sonho com o deus do Sol,
pedindo que ele retirasse a areia que a encobria. Em troca, o Deus o transformaria em um grande faraó. Entre as imensas patas do leão, ainda é possível encontrar uma placa de granito vermelho descrevendo essa passagem. Considerada a rainha do mar, Iemanjá é uma das divindades mais queridas da Umbanda e do Candomblé. Muito cultuada e respeitada, Iemanjá é tida como a mãe de todos os orixás. Sua representatividade está muito ligada à fecundidade. Diz a lenda que seus seios se tornaram maiores e mais fartos devido à amamentação de todos os seus filhos, características que levou a ela grande vergonha. Cansada do seu casamento, Iemanjá decidiu deixar seu esposo e seguir em busca de sua própria felicidade. Algum tempo depois, ela se apaixonou pelo rei Oquerê, com quem viveu uma história nada feliz. Contos revelam que, em um certo dia, após beber demais, Oquerê se referiu aos seios de Iemanjá de uma maneira grosseira, o que fez com que ela fugisse decepcionada. Para escapar da perseguição de Oquerê, Iemanjá fez uma porção dada por seu pai. Assim, a rainha do mar se transformou em um rio que se encontra com o mar. Para recuperar a esposa, Oquerê decidiu interferir no curso do rio ao se transformar em uma montanha. Mas com a ajuda do seu filho Xangô, Iemanjá conseguiu seguir seu caminho, tornando-se então a rainha do mar. Muito bem, então passemos agora à segunda parte da nossa aula. Vamos conhecer um pouquinho a respeito da arte barroca. A arte barroca, ela se desenvolveu no século XVII, aqui no Brasil. Ela aconteceu na Europa inteira, mas aqui no Brasil, a partir do século XVII. E uma das características dessa arte era o predomínio dos temas religiosos, não é? Um exagero nas suas expressões, uma dramaticidade, um contraste de luzes, um contraste de cores, um exagero no rebuscamento. Nós vamos encontrar aqui uma riqueza muito grande de detalhes. Vocês observem pelas imagens que há muita claridade, jogo de luz e sombras, e na arquitetura nós vamos encontrar a luminosidade e o exagero nos detalhes e também no ouro. Vocês observem que o dourado é predominante, tá? É uma grande característica aqui do barroco, até porque nós estamos em Minas Gerais, né? Minas Gerais, a grande riqueza era o ouro. Então, nós vamos encontrar muita coisa dourada aqui nas igrejas principalmente. Mas o que vai nos interessar aqui no barroco é um artista chamado Aleijadinho. Aleijadinho nasceu em Vila Rica, hoje conhecido como Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. Ele nasceu em 1930. Ele recebeu esse apelido devido a uma enfermidade que ele contraiu mais ou menos no ano de 1777. Não se sabe ao certo que doença foi essa. Alguns dizem sífilis, outros dizem que foi lepra. Não se sabe ao certo. O certo é que ele começou a perder os dedos dos pés e passou a andar de joelhos, protegendo-se com dispositivos de couro, né, para poder andar, uma proteção que ele colocava nos joelhos. Depois ele passou a perder os dedos das mãos e para poder esculpir, né, com o cinzel e o martelo, ele pediam para as pessoas amarrar esses objetos nos seus punhos para ele poder continuar esculpindo.
Ele precisava da ajuda de 2 ajudantes para continuar esculpindo depois da doença. E nos seus 2 últimos anos de vida, a doença afetou seus olhos, o que fez com que ele se tornasse cego. E aí ele ficou impossibilitado de vez de trabalhar. E sua morte foi ocasionada pela doença e ele veio a falecer em 1814. O pai de Aleijadinho era um grande mestre de obras, português, e o tio dele era um famoso entalhador de madeiras. Então foram com essas 2 pessoas que ele teve contato com a arte de esculpir, de pintar, de construir. E foi a partir daí que ele foi começando a desenvolver a sua obra. Ele não teve uma educação sistemática de frequentar faculdades, não é? Foi, vamos dizer assim, foi realmente talento, dom natural mesmo. Entre as diversas obras de Aleijadinho, nós podemos citar Os 12 Profetas, uma obra em escultura que ele fez em pedra-sabão. São 12 imagens em tamanho real que ele fez representando os 12 profetas bíblicos. Vocês podem conferir aí a perfeição de sua obra, os detalhes, a riqueza com que ele fez cada um deles. Outra obra que se destaca são os Passos da Paixão de Cristo, onde ele coloca em destaque o sofrimento de Jesus no caminho do Calvário. Observem a riqueza de detalhes, os personagens, o sofrimento no rosto de Jesus. Tudo isso ele se preocupava em representar as pessoas em seus tamanhos reais. Aleijadinho também deixou uma contribuição muito grande nos altares das igrejas. Em destaque, aí está o altar da igreja de Nossa Senhora do Carmo. Observem essa riqueza de detalhes, gente, não tem palavras para exprimir essa riqueza de detalhes aí. É uma imensidão de detalhes, observem aí, gente. Outra que nós podemos citar é o Santuário de Bom Jesus de Matozinho. Todas essas igrejas aí ficam em Minas Gerais. Todas as obras dele, na verdade, estão em Minas Gerais. Ele é considerado o maior artista barroco de Minas Gerais. Como entalhador, como arquiteto na construção de altares, como esculpista, tudo isso, a contribuição de Aleijadinho foi enorme para as artes brasileiras. A dedicação desse artista, doando-se até o último momento, quando não podia mais esculpir com as mãos, utilizava os braços, quando não podia andar, arrastava-se no chão, é algo assim que deixa a gente, mesmo assim, vendo que nós precisamos também nos doar para aquilo que nós amamos, assim como ele se doou pela arte. Então, como vocês viram, a contribuição de Aleijadinho para as artes do Brasil, para as artes de um modo geral, ela é assim imensa, é inumerável, mesmo com todas as suas restrições físicas, com todas as dificuldades que ele teve, né? Como vocês puderam acompanhar, com todas as suas limitações de saúde, ele foi até o fim, ele não se deixou vencer pela doença, ele esteve até o fim cumprindo aquilo que para ele era a sua missão, contribuir com as artes. Para ele a arte era a sua vida e ele dedicou a sua vida pela arte. E isso é lindo, isso é maravilhoso. Um outro artista que o livro de vocês fala é Padre Antônio Vieira.
A contribuição de Antônio Vieira não foi exatamente nas artes plásticas, mas foi na literatura. Ele deixou uma grande contribuição com uma série de livros chamado Os Sermões, que vocês podem pesquisar na internet, podem baixar, que são assim textos belíssimos, tá? Tem, por exemplo, o Sermão da Sexagésima, o Sermão do Bom Ladrão, que vocês podem baixar e ler, que vocês vão ficar encantados com a leitura desses textos, tá bom? Essa é a minha dica. Vocês não vão ter tarefa para casa, mas fica essa dica de leitura para vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês, até uma próxima.